Olá, estamos começando mais um Livros à Mão Cheia, um programa que é uma realização da Academia de Letras da Bahia com a TV Alba. É um programa em que a gente entrevista escritores, poetas, romancistas, contistas da Bahia, sempre dando uma geral sobre a obra dessa pessoa. Hoje eu vou conversar com o poeta Wesley Correia. Tudo bom, Wesley? Tudo ótimo, querido. Como é que eu estava pensando em como começar a conversar com você e eu queria lembrar de um episódio no estacionamento do campus da UNEB aqui em Salvador, né? No final de eu acho que era um evento chamado Sim Baianidade. Baianidades, organizado por Gildeci, não é? Isso. E aí nós nos conhecemos ali. E Foi. nesse estacionamento nós trocamos livros. Sim. Olha só, você me deu. A gente mal se conhecia. Não, a gente não se conhecia, se Não. conheceu ali. Não sei se eu sabia de você antes. E Eu você sabia de também não você. sabia de mim, não, mentira. É, e eu lhe entreguei um livro que eu não sei qual foi, e Foi deu, o Viagem, o livro de poesia, talvez, o Pequeno Inventário das Ausências. Pequeno Inventário Talvez, das né? Ausências. E você me deu de presente Deus é Negro. Eu conheci você naquele estacionamento, Isso né? mesmo. E através deste livro, Deus é Negro. Não é o seu primeiro livro, né? Não, é o segundo. E o título Uhum. é marcante, óbvio, eu não estou dizendo nada demais, estou dizendo uma obviedade, né? O título é muito forte, o título é muito afirmativo. Uhum. Né? E aí a gente estava conversando antes sobre isso, sobre as questões, os estudos de literatura negra e tudo. E eu queria saber como é que você chega ao título, ao livro, lhe acontece ou você busca? Veja, esse livro ainda é um mistério para mim, porque ele está muito ligado à minha iniciação no candomblé, quando eu me iniciei num candomblé de Queto, no Recôncavo da Bahia. Eu sou do Recôncavo, e o meu saudoso Babalorixá pediu que eu fosse, me sugeriu que eu fosse anotando, porque é um espaço onde se vê muita coisa, há muito trabalho em casa de axé, mas há também muitos momentos de ócio. Então ele falou: meu filho, por que é que você não aproveita alguns momentos e escreve? Você é escritor, você fique com um bloco, um caderno, né? Quase que um diário de campo. E assim mesmo eu fui fazendo. Não tinha a intenção dele se tornar livro. Essa não era a ideia. Era uma coisa minha, de um processo muito pessoal mesmo. E de repente a Carolina Dantas, da editora Pinaúna, me conheceu, soube que eu escrevia. A Secult estava abrindo um edital na época, olha que coisa impressionante. E ela falou: vamos escrever o seu livro? Eu falei: vamos escrever no edital. E aí ganhamos, na época, o edital, e o livro pôde ser financiado. E assim, tinha muitos títulos possíveis, mas o que para mim conjugava muito da minha afirmação enquanto um homem negro num terreiro de axé era a ideia de um deus negro, de uma deusa negra, de deuses negros. Então, na Bienal, ele é de 2013, na Bienal do Livro da Bahia eu lancei. E teve um senhor, isso me marcou muito, na plateia, que perguntou sobre o título, falou assim: eu tenho uma questão sobre o título desse livro. Eu falei: pois não. Ele falou: mas você não pode dizer que Deus tem uma cor, Deus é negro, porque Deus é uma energia, e energia não tem cor. Eu nem quis entrar no mérito da física quântica, porque a gente tem vários matizes, né? Para definir luz, energia de cores, de prismáticas, etc, etc. Mas eu provoquei aquele homem sobre quantas vezes ele havia reagido em relação à representação branca de Deus, Branco, que é histórica. Toda a iconografia da cristandade católica é baseada na ideia de um Deus branco, de uma Nossa Senhora branca, de uma Santíssima Trindade branca, de olhos azuis, de cabelos loiros, quando todo mundo sabe que Jesus Cristo nasceu no Oriente. Então, mas aquele homem não se incomodou jamais na vida. A provocação dele, sob o pretexto de que havia um possível equívoco, é no fundo o racismo.
Exatamente. É tipo aquela história, é porque somos todos humanos, né? Isso, isso. Então eu acho que esse livro ele começa a provocar muito desde o título. Eu não tinha muito essa noção, porque para mim era uma referência religiosa, de fé mesmo, de vivência de quem estava em iniciação. Mas depois eu entendi que não, que era uma afirmação política importante. É que de onde a gente olha as coisas é tudo muito natural, né? É, E é quando a gente expressa o que está olhando é que a gente vê que para os outros não é, né? exatamente. E, E é isso que faz a poesia, não é? Porque a poesia não é aquilo que a gente escreve nem o que a gente sente. É e a- aquilo que impacta o outro, né? você falou que houve uma série de sincronias, de coincidências para o livro sair. E aí eu lhe pergunto, você acha que foi o mistério da poesia que fez o livro acontecer ou foi o mistério do Candomblé que fez Eu acontecer? digo que esse é um livro de Exu. Assim, eu Jeju. sinto que ele está na frente desse livro, porque de repente o livro começou a circular muito, as pessoas começaram a se interessar, e ele começou a ser citado em provas de concurso, em provas de vestibular. De repente eu cheguei, porque eu fui fazer o doutorado em Lisboa, ele estava traduzido para o romeno. Vocês vão imaginar, para o romeno. E eu fiquei assim perplexo, né? Já tinha traduções para o inglês, então ele estava interessando a um público. Foi um livro que se revestiu de uma autonomia muito própria. É realmente o livro que me traz a experiência de que, enquanto poeta, eu estou a serviço de uma linguagem. Eu sou um canal através do qual o sentimento se expressa, mas não sou dono disso. Então, sempre que as pessoas me perguntam, Wed, como é que você consegue circular? Eu estou em muitos espaços. Como é que você consegue? Não sou eu. É a força do mistério que está aí. Tu sabe? O que eu faço é produzir, é escrever, é me dispor a essa força que para mim é sagrada, não é? E que me move. Porque eu me movo com energia mística. E a questão da poesia em mim não é uma questão textual, é uma questão existente, é uma questão de vida. Eu sempre fui um poeta desde criança. Eu sempre fui aquela criança, Marcos, que observava o mundo mais calada, mais distante. Eu era capaz de levar horas vendo uma casa de abelha que tinha lá no fundo, sabe? De casa. Eu, no quintal de casa tinha uma mangueira, eu escalava essa mangueira e em cima tinha uma caixa d'água. Então eu subia nessa caixa d'água e ficava ali horas. Eu conseguia ver o telhado dos vizinhos, né, Aham. por ali, e aquelas imagens eram muito impressionantes para mim. Tudo era imagem. Depois é que eu descobri que é ofício do poeta transformar a realidade em imagem. Então, por isso que as cenas me abduziam tanto, me capturavam tanto. Já era a minha necessidade de traduzir a realidade a partir de uma outra coisa que não era a realidade em si. E a escrita propriamente dita da poesia, quando é que você toma contato com o texto, os textos de poetas, né? Desde sempre, assim, na escola, a formação Sim. escolar, o contato com a poesia de Cecília Meirelles, de Vinícius de Moraes. Quando eu cheguei no ensino médio, por exemplo, né, fiquei tão impressionado com Camões, com os Lusíadas, que eu gravei aquelas três primeiras estrofes, quatro primeiras estrofes inteiras. Quando eu conheci Gonçalves de Magalhães e Juca Pirama, no meio das tabas de amenos verdores, cercadas de troncos, cobertos de flores, alteiam-se os tetos da altiva nação, ficava repetindo aquilo, muito impressionado com o ritmo, com o compasso. Então foi realmente a partir desse currículo escolar, e esse currículo escolar me levou a conhecer um grupo de poetas da minha cidade, a me interessar por poesia, um grupo de poetas da minha cidade, que atuava ali na Fundação Galeno da Velírio, e aí a minha ideia de poesia se ampliou para além dos livros. Eu falei, então não é uma coisa assim canônica dos livros, De gente é morta, uma né? coisa viva. Tanto é que quando o meu livro foi indicado para o vestibular da UNEB, Laboratório de Certezas, eu automaticamente me lembrei de quando eu estudava em casa. Porque eu pensava assim, poxa, aí lia Jorge Amado, lia João Baldo Ribeiro, os títulos da época, né? Eu falei, rapaz, mas deve ser assim alguém que nem deve ser humano para ter um livro no vestibular. Eu pensava. E de repente a literatura é tão afetivamente revolucionária que eu tenho um livro meu
no vestibular e continuo sendo demasiadamente humano E vivo. e vivo, Estando vivo, que é raro, né? e vivo. É, Laboratório de Incertezas, Laboratório de Incertezas. que é o penúltimo, não é É o isso? penúltimo e é uma antologia. Os meus livros anteriores estavam esgotados. A Malê, a editora Malê, a editora Carioca, me fez a proposta de que eu reunisse, fizesse uma seleta dos poemas que tinham circulado e também em revistas, em outras antologias, reunisse esse material e eu já tinha alguns poemas inéditos, mas que não davam livro. Então a Malê falou, Wesley, reúne esse material e a gente publica o seu livro porque já chegou pra gente, ó, tem um poeta na Bahia que escreve, a gente gosta, ele tem transitado bem. Então me fizeram a proposta, eu falei, ótimo. E foi um livro, é um livro pandêmico. Esse livro é incrível, porque você estava no lançamento dele Eu acho que eu também, acho que tava. estava. Ele foi lançado numa terça ou quarta-feira, no dia seguinte vieram as medidas restritivas da pandemia. Então, é como se assim o universo tivesse me dado a permissão de apresentar o livro e no dia seguinte as portas estavam todas fechadas. A gente não saía mais de casa, foi aquela loucura, tá? E eu tinha recebido um dia antes assim algumas mensagens de pessoas assim, amigo, eu tô preocupado, eu acho que eu não vou pro lançamento, tô evitando, mas não se falava ainda nessa coisa de aglomeração, né? Se falou depois, tinha uma tensão no ar, a gente já sabia que a coisa era uma coisa séria, mas ele é um livro pandêmico e esse título, Laboratório de Incertezas, acabou sendo a metáfora do que a gente viveria Exatamente. depois, não é? Porque era o laboratório, né? A gente tentava pela ciência buscar algum tipo de suporte, mas tudo era incerteza, né? Tudo era o vazio, tudo era ilusão. E ao mesmo tempo é uma retomada de tudo que você já tinha escrito ali. Você teve que escolher e sendo obrigada a olhar para o que você já tinha feito. Você achou o que do que você já tinha feito? Ah, eu senti que eu venho de um processo mesmo. Porque no meu primeiro livro, Pausa para um Beijo, foi um livro que eu não tinha coragem de assinar com o meu nome. Eu achava que eu não tinha essa autoridade. Poeta era uma coisa muito, né? Então eu inventei um nome que era. Eu inventei, na verdade, uma personagem que era uma senhora que tinha casada com filhos. E essa senhora escrevia os poemas. Era Amanda Ferreira Cruz. Aí eu mandei para o jornal um concurso e ele ganhou uma menção honrosa a Carlos Drummond de Andrade. E os editores falaram assim, aqui não tem nada dessa Amanda que você está falando, é você. Aí eu falei, rapaz, se eles perceberam, então realmente eu não tô dissimulando ou enganando o suficiente. A poesia está se revelando para além do que eu queira. Então tinha uma Tinha, personagem tinha uma feminina. personagem feminina. Era uma senhora que ela tinha assim, uns 4 filhos e tinha um marido, então enquanto ela cozinhava, ela não sei o que, os poemas vinham, ela fazia, Amanda. Amanda é o gerúndio de quem ama, não é? Aham. Ferreira, que dizia respeito ao labor da poesia, e Cruz, que era o fardo mesmo da vida, etc. Então, essa mulher foi quem eu usei para escrever, foi que eu inventei para dar nome, para escrever os poemas. Mas não tinha nada dela, era Mas era tudo uma eu. mulher Era uma velha. mulher velha, Por mas que era uma eu. mulher velha? Era você? Você Era, eu sou, eu tem sou, eu sou de uma entidade. Obaloaiê, eu sou de Obaloaiê, Eu eu não sou do, queria eu, tocar, entrar, eu mesmo entrar, mas já que você tocou, você acha que tem, tem tem uma. uma coisa espiritual. A Né? minha relação sempre foi com os mais velhos. E desde pequeno, as pessoas dizem, mas você tem só essa idade? Você tem. Eu publiquei o meu primeiro texto no Jornal à Tarde, eu tinha 17 anos, na época que lá de Cruz das Almas eu mandei por fax aqui pro jornal. Uhum. A máquina cuspiu o papel aqui, eles gostaram, publicaram, aí tava lá, foi um frisson na minha cidade. Eu estava no cursinho na época, o professor falou assim, temos um aluno aqui com um texto publicado no Jornal à Tarde. Foi assim um acontecimento. Eu sempre dialoguei, eu sempre gostei de ouvir os mais velhos falarem, as pessoas mais velhas. Assim, nunca, o meu ciclo assim de relações sempre foi no trabalho, relações afetivas, sabe, sempre, familiares, sempre foi com pessoas mais velhas. Eu Uhum. assim me encantava, me encanto na verdade. Depois é que eu vim saber que isso tinha relação com a minha espiritualidade, porque eu sou de Obaloaiê, um orixá Que é velho. um orixá É um velho. orixá velho, entendeu? Mas é um E orixá masculino, de energia sim, masculina, sim, sim. né? É o deus da cura, não é? Uhum. Da, da, da varíola, da doença, o médico dos pobres, né? É o que se cobre de palhas,
por conta do brilho dos seus olhos. Então, E aí, quando você fala de uma mulher mais velha, eu penso em poetas mais velhas, né? E eu queria que você falasse disso depois, no próximo bloco, se tem uma Cora Coralina por trás disso também, entendeu? Mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Este é o Livros à Mão Cheia, hoje conversando com o poeta Wesley Correia. Olá, voltamos com Livros à Mão Cheia, hoje conversando com o poeta Wesley Correia. Wesley, eu perguntei no final do último bloco sobre a Cora Coralina, porque é uma senhora que cozinha e escreve nos intervalos, né? Talvez a Adélia Prado também se encaixasse nessa imagem, né? eu acho Tem a que ver? tem muito a ver. Tem a ver com os heterônimos de Pessoa, não é? Com o modo que eu chego às personalidades criadas por Pessoa, né? Caeiro, a Ricardo Reis, Chevalier de Paz, etc, todos aqueles heterônimos. E tem a ver com o meu encontro com a Adélia Prado também. Foi um momento assim marcante na minha vida, né? Pessoalmente? Não, Não, na obra, na obra. poeticamente, na obra. Ter acesso ao poema de uma senhora católica, né, uma pessoa de igreja, que produzia um poema extremamente sensorial e erótico, né? Então aquilo, minha cabeça, como se diz hoje, bugou. E eu sou apaixonado pelo Festa do Corpo de Deus É dela. incrível, Muito lindo. é lindo. E agora, com o Jardim das Oliveiras, ela nos traz um presente, não é? É outra obra maravilhosa. Aos 90 anos que a Adélia tem? Eu acho que ela está com essa Quase idade, não 90 tenho anos, certeza. não é? Nos traz um presente. Mas eu lhe pedi, durante o intervalo, que você escolhesse um poema para dizer para a gente, para ler para a gente. É um poema que eu acho que tem a ver com tudo que a gente está falando aqui, chama-se Ori Axé. Ori, que é cabeça, Axé, força, cabeça da força. Ori Axé. Há de se pisar em quarto de orixá, como quem flutua, como quem faz de agosto o seu universo mais tangível, como quem se embriaga do silvo de todos os pássaros e mergulha na existência sem códigos que apacentá-la. Há de se pisar em quarto de orixá, como quem recria a vida, segundo o fluido novo, nascido da ânima dos animais e da seiva das ervas, que o sol não matizou, que o orvalho não lambeu, que o sonho não aprisionou. Há de se pisar em quarto de orixá, como quem está dentro estando fora, como no milho a pipoca se guarda em infinitas formas, como na terra habitam os sentidos tantos do homem, como quem transpassa o mal e o bem, e o derradeiro e o começo, e o nada e o tudo, para no imperativo do rito genuíno descansar longe dos conceitos. Nossa, que ótimo, que lindo. Está em Secreta Ilusão, que é o meu último livro. Último. Me diga uma coisa, olha só, a gente falou de Adélia, uma poeta católica, né? Você leu esse poema. Antes você falou de Exu, quando falava de Deus é Negro, né? E hoje, infelizmente, acho que teve uma época que tinha melhorado, mas voltou a ficar muito difícil. A gente precisa explicar que Exu não é um demônio para as pessoas, né? Isso. Eu não costumo ser didático aqui não, mas eu queria que você falasse de Exu um pouco. A gente tem, de fato, não é, voltado a um tempo bem assustador, não é? Eu vejo isso claramente. Meus colegas contam sobre dificuldades de trabalhar com cultura africana, afro-brasileira, sobretudo afro-religiosa nas escolas, porque há um movimento crescente que eu considero assim muito próximo ao fundamentalismo mesmo, né? Que é diferente de fé, de altruísmo, de amor, sabe, de generosidade. É uma coisa violenta, né? Violenta. Isso tem a ver com os fenômenos que acontecem no mundo hoje,
com o recrudescimento do fascismo, não é? Com o fortalecimento de setores conservadores nos parlamentos europeus, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Então, é preciso mais do que nunca reafirmar que o direito à profissão de fé, né, o direito à diversidade, o direito à diferença precisam ser bandeiras defendidas por todos nós. E, embora muitos ainda pensem que a poesia ou a literatura, né, seja mera arte da fruição, do céu azul, né, do jardim verde, pode ser sobre tudo isso, mas pode trazer também para a gente reflexões sociais importantes. Então, especificamente no caso de Exu, Exu é a força que movimenta tudo. Exu está no princípio. Então, nas festas de Axé, a primeira oferta, o primeiro canto que se entoa é para Exu, não é? Porque ele precisa abrir os caminhos para que as energias fluam. A gente acredita nisso. E, por respeito a esse orixá, que quis estar próximo de nós e por isso pagou o preço alto de ser, segundo a fé católica, demonizado, ele escolheu estar próximo, ele gosta da gente, ele gosta da nossa energia. Os outros gostam também, mas os outros estão muito mais ligados ao nosso espírito, não é? Exu está ligado aos nossos instintos, à nossa força libidinal, não é? Por isso É que mais humano. é mais humano, é mais humano. Ele nos entende mais, sabe? Ele acaba sendo um pouco mais, nesse sentido, benevolente, sabe? Do que os demais. Então, Exu é caminho, Exu é movimento, Exu é a força que abre as estradas, é tudo que o indivíduo precisa para sair de um estado de letargia. A vida muitas vezes nos coloca nesse lugar. A vida pode bater muito duro, duro demais, a ponto de paralisar uma pessoa. Por medo, por frustração, por dor, por adoecimento, por perdas. A vida pode ser muito dura. E Exu está convidando a gente a seguir, a não ficar nesse lugar. Então, eu tenho, sabe, confiado muito na força desse orixá. Eu sou de Abaluaê, essa é a minha cabeça. Eu amo o meu orixá por conta da antiguidade que ele traz, não é? Da força da antiguidade. Eu trago também Iemanjá, que é a força das águas, que me traz toda essa leveza, essa coisa, essa presença de mãe, essa coisa feminina que me toma, não é? Com delicadeza, com a arte, tudo isso vem de Iemanjá. E eu trago também Ogum. Então eu tenho uma cabeça, né, boa. É Obaluaê, Iemanjá e Ogum. Mas Exu está em tudo. Está em tudo. Assim, sempre que às vezes eu penso que pode estar difícil e que eu posso não ser capaz de continuar, que eu posso, sabe, titubear, eu lembro que ele está sempre em movimento. Sempre. E todo esse simbolismo, né? Agora eu vou falar só da parte simbólica, né? Todo esse simbolismo esses arquétipos, esses conceitos, todos acabam sendo material de trabalho, né? Da arte do ponto de vista mais estético do que conteudista, né? Tudo acaba influenciando, né? É a sua vivência, não é Sem isso? dúvida. Sem dúvida. Nós participamos juntos de uma obra em homenagem a Capinã. Né? Então, quando a Caramurê me convidou para escrever um texto baseado numa música, de uma letra de Capinã, eu recebi Yaya Macemba, uma música bonita que Bethânia canta, né? Que noite mais funda, calunga, Ah, no eu porão adoro do essa navio música. negreiro. Eu queria ter feito. Eu cheguei a dizer, não, eu vou fazer essa, porque eu estava Não, no mas o seu é princípio, lindo. mas eu não tinha condição de fazer. Você ficou com Ai meu Deus, a canção, alguma coisa das as canções, canções. É né? lindo o texto. Mas eu adoro essa música é muito É muito linda. E forte. aí eu queria aproveitar e falar disso. Quando Fernando Oberlander estava pensando um livro sobre Capinã e tal, a primeira música que me ocorreu foi Yaya Macemba, né? Sério? E eu depois eu pensei, mas eu acho que não vai dar certo eu fazer porque me falta um monte de coisa, né? Me falta um monte de coisa. E aí eu vou lhe dizer uma outra coisa. Eu Você também que me indicou. eu fui convidado para escrever
me encomendaram para escrever sobre Luiz Gama. E eu cheguei a planejar um livro, né? E depois eu pensei, nossa, mas tem que fazer pesquisa, não vou fazer pesquisa que não há condição. E depois eu pensei, mas também talvez não seja para eu escrever. E você fez de Iracema e você fez também Luiz Gama. para Oberlander um conto, não era esse conto não, era uma outra coisa que ele queria que eu fizesse, de Luiz Gama. Foi o né? Libertário. Então, essa pessoa de presença social branca, vamos dizer assim, tem outros nomes mais técnicos, né? E você é um homem negro, de presença social negra, e um homem negro mesmo, né? Vamos conversar sobre isso, sobre o tal do lugar de fala? Vamos. Complexo. Porque se eu tivesse escrito Iracema, não ia ser o que você fez, com certeza. Né? Assim como o Luiz Gama também não seria. Né? E você fez duas coisas muito interessantes. Marcos, com Iracema foi realmente um processo espiritual. Porque, assim, o que é que eu fiz? Quando me chegou a música, eu fiquei ouvindo a música dias, me concentrando, né? Vibrando com a energia daquela canção, e eu falei, já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou trazer a história de um homem, um rapaz que nasceu no Recôncavo, na zona rural de Santo Amaro. Ele, porque a música é feita com Roberto Mendes, né? Então eu quis trazer Santo Amaro. Ele vem de uma família que toca chula, samba, de trabalhadores rurais, e que tem muita relação com a chula, com o samba. E ele vai fazer medicina. Ele chega na capital. E ele quer trazer os instrumentos dele, percussivos, que ele começa a construir instintivamente, não é? Ele começa a construir os pandeiros, os bongos, aquelas coisas todas, e ele traz aquilo para a faculdade de medicina. E aquilo começa a incomodar um pessoal. Tem um professor da cadeira de psiquiatria que acha que estava virando uma bagunça o pátio da faculdade de medicina, com aquele samba, etc, etc. E aí eu precisava resolver esse problema, porque a história deu um nó quando chegou nesse ponto, eu não conseguia avançar. E aí eu fiquei, meu Deus, para onde é que ela vai? Eu sabia que ela tinha um final, porque ele precisava, nesse momento em que ele recebe essa coisa violenta, não é, da academia, ele está ali como estudante. Mas a arte, a vida, a história dele não podem estar ali. Não é? Então, como é que ele afasta uma coisa da outra? Então, aí eu tive uma espécie de visão que o personagem tem no conto. Abriu-se um portal e ele consegue visualizar todos os seus ancestrais em Angola, no Congo, não é? Sendo deportados, sendo escravizados, trazidos para o Brasil no navio negreiro, um sofrimento horrível, e ele só é salvo por conta de uma entidade que aparece para eles no caso, né, que aparece para eles e os vai confortando com música. Não é? É essa entidade que o batismo chama pelo seu nome, porque o nome dele é José, mas o nome ancestral é Ngola Semba, que dialoga com o título da música Yaya Semba. Então, pronto, quando ele tem essa visão, naquele momento de dor, que ele está sofrendo os ataques na faculdade, ele se fortalece. Ele fala, agora eu sei de onde eu vim, agora eu sei quem eu sou. Então, eu posso continuar. E prova, ele se torna um geriatra, um ortopedista, e prova que a presença dos seus instrumentos percussivos tem efeitos altamente terapêuticos na clínica. Porque ele toca, os pacientes vão dançando, sambando, vai sacudindo. Então, ele vai criando uma clínica, não é? Uma clínica toda ancestral, ligada ao movimento, à música. São 100 anos que ele vive. Então, essa trajetória centenária que é contada em Ngola Semba. Mas, volto a dizer, eu só consegui fechar esse conto porque eu fui tocado espiritualmente pela história desse personagem. Porque até então eu estava na razão, estou no controle. Inventei os personagens da história, mas teve uma hora que travou. Eu não conseguia seguir mais. O prazo, você sabe como é Fernando, né? O prazo esgotando aquela coisa toda, e aí veio justamente a epifania, não é? O meu encontro com o sobrenatural. Por isso que eu realmente acredito que eu seja o canal de uma força exterior, que através de mim pode se expressar. Não saberia dizer o que é, não tem uma definição totalmente fechada, definitiva, sobre a espiritualidade, sobre o que é esse universo, mas eu sinto a força de algo que me move e que se move em mim. Uma coisa que não aconteceria se eu tivesse escrito esse conto, com certeza. Será? Não, com certeza não. Com certeza não. E você escreveu este conto,
O outro, no outro livro... Histórias e Histórias da Bahia, que nós estamos juntos também. Sobre Luiz Gama. Sobre Luiz Gama, foi o Né? Libertário. É um poeta escrevendo prosa, né? Sim. E eu gostaria que, no próximo bloco, você se explicasse em relação a isso, essa história da prosa, se ela vai continuar ou se são coisas esporádicas, certo? Então, a gente vai conversar daqui a pouco sobre Tá isso. bom. Nós estamos conversando hoje no Livros à Mão Cheia com o Wesley Correia, poeta e prosador. Voltamos com Livros à Mão Cheia, hoje conversando com Wesley Correia, poeta e prosador, ou pelo menos contista, pelo menos modo de falar, mas contos. Eu sei que você tem 2 contos que eu li, 2 contos seus. Tem mais coisa escrita? Tem mais coisas. Eu tenho pronto um livro de contos, que eu não tive coragem ainda de publicar, eu não sei, eu acho que a impressão que eu tenho é que a poesia é libertária, ela sai de mim com uma força que eu não tenho muito controle. No máximo eu fico ali operando a forma, uma palavra ou outra, mas tem uma coisa que é dela. Na ficção, como a gente a princípio tem um controle maior do gênero, da estrutura, para mim é uma coisa difícil. Para mim é uma coisa assim lenta, sabe? É um parto, é uma coisa que exige muito de mim, existe esforço físico mesmo, porque eu fico muito tempo sentado, esperando, sabe? Analisando, voltando, esmerando ali a frase. Então, são experiências, eu gosto dos dois, mas são experiências muito diferentes. Agora, comecei a escrever um romance, não terminei, eu cheguei até o 3º ou 4º capítulo. Não sei se eu tenho fôlego para escrever um romance. Eu admiro vocês que são capazes de fazer isso. Porque quem olha para um romance não tem noção do quanto de esforço aquilo demanda do indivíduo. Né? Tem um esforço aqui, né? Na tendinite. Sim. Que você falou isso do esforço físico. Sim. Para fazer um poema bom ou ruim, mesmo que você leve 6 meses, você leva 6 meses, mas não dói a mão. Não dói. Mas um conto dói a mão. Você escreveu um conto e depois descobrir que tá uma porcaria, tem que jogar fora. O poema não, você joga fora, deixa ele ali, joga fora, mas não lhe doeu fisicamente. Né? Dói internamente, mas talvez doa até mais, né? Mas não dói fisicamente. Eu acho que é isso que me deixa um pouco mais confortável com a poesia, que me faz confiar mais na poesia em mim do que na prosa. Embora eu escreva prosa e as pessoas leiam e gostem. Os contos mesmo, né, foram lidos, eu sempre recebo retorno. Eu fiz um conto de terror, me pediram para uma revista, depois eu vou mandar para você, né, que ficaram assustados, adoraram, invista nesse gênero, você tem talento e tudo. E tem esse livro que está pronto com umas 10 histórias. Mas eu não estou certo ainda se, sabe, se é aquilo, se é aquela forma, se é o que eu quero deixar, sabe? Enfim, tô ainda nessa relação, né? Você falou de um aspecto na prosa mais racional, que na poesia tem menos. Tem razão também, obviamente. Tem um momento racional e um momento epifânico na poesia e na prosa. Na prosa, esse momento racional, prático, realmente é muito mais longo, né? Muito mais demorado, porque tem coisas objetivas que precisam ser tratadas, né? E você falou dessa dificuldade. Mas como é, então, a dificuldade da produção de um artigo acadêmico, da produção de conteúdo teórico? Aí vem uma outra complexidade que é material, não é? Porque a produção de um artigo acadêmico demanda conhecimento e linguagem técnicas. Tá? Então, eu sei que quando eu escrevo um artigo acadêmico, eu estou falando para um nicho. Eu vejo muito claramente, para mim, aparece o público para quem eu estou escrevendo. É diferente de poesia. Eu não sei para quem é que eu escrevo, é para o mundo. Prosa, eu não sei para quem é que eu escrevo. Eu sei que muita gente pode chegar. O artigo científico, não. Então, é um texto mais denso, né? Traz a densidade da abstração do pensamento,
que você precisa transpor para o papel, né, com logicidade, com clareza, com objetividade, mas mesmo na minha vida acadêmica, né, a produção de artigos, de ensaios, o professor Aleilton me pediu para eu escrever um ensaio para um dos seminários que ele fez, né, de Castro Alves. E eu escrevi um ensaio sobre literatura negra. É um seminário assim, é um texto denso, mas é poético de alguma forma, né? Uma pessoa leu e falou assim, rapaz, é um ensaio, mas é um ensaio altamente poético. Eu não tinha tido essa noção. Depois que ele foi mostrando os países, olha que metáfora aqui bonita que você encontrou para poder falar desse período histórico da literatura negra. Olha como é que você situa Maria Firmina e Carolina Maria de Jesus, né, como pérolas da literatura. Então, de fato, ele foi mostrando que, mesmo onde eu não pensava existir a poesia, há poesia. Tem lugar para epifania também? Eu acho que, em algum nível, sim. Em algum nível, sim. O encontro com a ideia, o encontro com a abstração, com aquele fio que vai nortear a construção do raciocínio, da exposição. Eu acho que esse processo, de algum modo, é epifânico. Mesmo porque, no meu caso, trabalho com, estudo muito literatura negra, história da literatura negra. Então aquilo dialoga comigo de um modo muito significativo. Não é? Sou eu também na história daquelas pessoas, na história E, de... o teórico que olha para o como se faz, para como foi feito, para o resultado que aquilo teve, né? Influencia o poeta que está fazendo na paixão, no fogo, na chama. Como é aquela história do poeta que é chama, poeta do Otávio Paz, né? Tem um poeta que é mais visceral, influencia. Eu acho que o teórico Wesley está, de algum modo, tentando situar o poeta Wesley, tentando trazer ele um pouco mais para a terra. É uma coisa meio esquizofrênica, né? Um poeta. Mas, assim, eu acho que a sua provocação me traz essa imagem de um escritor, pensador, Wesley, que tenta desestranhar o poeta Wesley e o universo que o cerca no entorno, que é o universo da palavra, da poesia, da ficção, da literatura, da imaginação, não é? Trazer toda essa subjetividade, dar um pouco mais de materialidade a essa coisa difusa que é a poesia em nós, que é o sentimento em nós. Então, no fundo, é isso. É como se o teórico quisesse, fica aqui, poeta, não vá tanto, não precisa não voltar, para você não ir de vez, não, fica aqui um pouquinho com a gente. Tem, assim, esse campo de força entre os dois. Eu sinto um pouco isso. E o inconsciente, que é muito mais fácil de aparecer na poesia, né? E também na prosa, e mesmo no artigo científico. O seu inconsciente já se revelou para você depois do material já pronto? E você, meu Deus, isso aqui escapou. Eu não vi Na esse verdade, monstro ou esse anjo escapando. a coisa mais assim absurda que aconteceu comigo até agora em termos de literatura foi o Secreto Ilusão. Porque eu escrevi o Secreto Ilusão e eu sentia nele, Marcos, um sintoma, uma dor. Eu não estava deprimido, não estava ansioso. Eu falei, mas por que é um livro que você vai ler, você tem ele, não sei se você já leu, mas é um livro que tem poemas. Eu nem costumo fazer isso com uma dor tão escancarada, né, com uma dor tão absurda que chega a ser doído ler o próprio poema, né? Chega a ser doído ler, né? Em contato. E eu falava, mas que loucura é essa, né? Eu estou tão bem na minha casa, tô não sei o quê, não entendia. Mas o livro prenunciava um capítulo que eu viveria depois na minha vida, que foi um capítulo bastante traumático, muito difícil. Foi um capítulo, foi um momento em que os meus limites foram muito testados. A minha resistência, a confiança em quem eu sou, tudo isso foi assim, ruiu para mim. E aí, quando eu voltei para a Secreta Ilusão, aí eu entendi que ele não só prenunciava esse futuro, como trazia as chaves que eu precisava. Então tem um poema chamado Adeus à Personagem, né? É,
não sei o quê, sem manual ou GPS, solto numa rua qualquer, te conduzo ao ponto mais próximo de uma partida ainda sem forma. Uhum. Foram calores, né? Acho que é um dos últimos aí, chama-se O Adeus à Personagem. E ele me trazia uma chave importante que eu precisava, sabe? Tinha ali uma senha. Tem um poema chamado A Senha também, sabe? Então, de certa forma, o livro foi de forma muito generosa. A experiência mais generosa que eu tive com a poesia foi esse livro, né? Não achava assim, achava uma coisa estranha esse livro. Não... Aí eu falei, agora sim, eu entendo que tem uma linguagem antes de mim. Ela está prenunciando e generosamente ela está me mostrando os caminhos. Uhum. E você falou disso, eu me lembrei que há hoje algumas pessoas que trabalham literatura como processo de cura também, né? Não sei se você está... Eu não estou muito a par disso, mas eu Sim, vejo que tem isso, não né? tenho E eu dúvida. acho que é possível É possível. se fazer alguma coisa nesse sentido, né? Eu não tenho dúvida. Eu acho que é possível. No final só o final, no final do poema Minhas Filhas, tem um verso que eu recebi uma mensagem de um leitor e ele agradecendo pelo poema tinha emoldurado os últimos versos, porque segundo ele foram mais eficientes do que 10 anos de psicanálise. São palavras dele, Nossa, não é? Porque eu acho que deve ter fechado ali uma gestalt, né? Um ciclo importante, porque o final do poema é minhas filhas, não preguem tantas certezas, não guardem tantas dúvidas, caminhem com leveza, pois nesse ir e vir tudo se conforma no próprio existir, desde a hora de chegar até a hora de partir. Então, olha, esse fechamento, aí ele falou que entendeu tudo, entendeu muita coisa a respeito de tempo, a respeito de paciência, a respeito de se permitir contemplar, viver as coisas boas da vida, de não estar tão atormentado pelos fantasmas da neurose, não é? Então ele emoldurou esses versos aqui. Então eu acho sim, não sou eu, mas porque eu não tinha noção. Eu não vou fazer um era poema essa a nesse. Não intenção, era né? essa, Hoje mas eu acho tem que sim. acontecido de fazerem com essa intenção, Sim. né? Não Aí eu sei acho que eu já não se conseguiria. não sei se é para a autocura, e aí seria interessante, né, o poema confessional da pessoa escrever para se conhecer, ou se é para provocar no outro, né? Tem colegas nossos que trabalham com isso, ainda Sim. preciso entender mais. Para terminar, mesmo, para não dizer que não falamos, né? Rapidíssimo, Íntimo Vesúvio, Íntimo Vesúvio, um sobre o livro. qual falamos longamente numa outra Foi entrevista no Palavra e Ponto, no está no Palavra. YouTube da Academia de Letras, né? Exatamente. Mas só para dar um oi para ele. Oi, Íntimo Oi, Íntimo Vesúvio. Vesúvio. Que é que... Vesúvio é uma imagem também que me acompanha desde que eu vi soube da história do vulcão que entra em erupção, né? Ali em Nápoles, não é? E eu vi as imagens do povo e da população de Pompeia, os corpos Sim. petrificados. Eu falei, meu Deus, então, que força é essa absurda da natureza que pode transformar músculo, sangue, osso, tudo em pedra, em rocha, né? Aqueles corpos estão petrificados. Aí, então, eu falei, é um empalhamento das emoções, eu posso pensar nisso, eu posso pensar nessa alquimia que a natureza está operando. Eu sempre busquei a alquimia a partir do humano, né? Do homem operando, mas a grande alquimia é da natureza, não é? Das transformações, dos ciclos da terra, dos rios, etc, etc. Então, Íntimo Vesúvio traz um pouco desse meu contato, não é? Com as transformações, com os ciclos transformadores da vida. Também da Pinaúna, né? Também Pinaúna, da Pinaúna. isso. Você é professor da Universidade do Estado da Bahia, não é Eu isso? sou Não? professor do Instituto Federal da Bahia, Desculpe, do do IFBA, Instituto Federal. Campus Salvador. Atualmente dou aula numa pós-graduação que nós montamos em estudos étnicos e raciais e tenho dado aulas de literatura e identidades étnicas e fui coordenador também desse programa por 5 anos. Quer ser conhecido no fim da vida como professor ou como poeta? Como, Só pode escolher um. E não pode falar muita coisa. como poeta através de quem o professor fala.
Acho que o grande afeto em mim é a poesia e é esse amor que me faz ser professor, pai, marido, amigo, irmão, filho. Tudo é a poesia em mim. Obrigado, Wesley. Obrigado mesmo. Foi muito bom Agradeço. conversar com você, né? Eu acho que acho que foi uma entrevista importante, importante. Eu fico feliz que as pessoas vão poder assistir e ouvir você, viu? Bom, Muito obrigado. feliz, obrigado, Marcos. Gente, este foi o Livros à Mão Cheia, nosso programa de entrevistas sobre literatura na TV Alba, com a realização também da Academia de Letras da Bahia. Meu nome é Marcos Vinícius Rodrigues e espero vocês num próximo programa. Abraços.